Bem-vindos ao podcast O Canteiro, o canal de educação profissional voltado ao ecossistema da construção civil. Eu me chamo André Marques, atuo na área de projetos há cerca de 15 anos e sou host desse canal. E aqui comigo, meu amigo Henrico De Ferrari, também host do canal. Fala, André, beleza? Tudo ótimo, e contigo? Tudo ótimo. Hoje estou bem animado. Ah, bacana. Mais um episódio novo com convidado especial. Sim. Hoje a gente vai dar, pessoal, sequência à nossa série Outros Olhares. Como o nosso objetivo aqui sempre foi dividir experiências e trazer assuntos bacanas da nossa vida profissional para vocês, a gente entendeu que trazer também outros profissionais trariam olhares muito legais. E a gente hoje tem um convidado especial, muito especial aí. Então, tu quer fazer as honras? Bora! Bom, galera, o Brasil tem duas áreas que é de excelência, né? E tudo a ver com engenharias, né? Sem dúvida. Então, a primeira é a aeronáutica, né? Que graças à criação do ITA, lá nos anos 50, coisa assim, começou a se desenvolver a tecnologia de aeronáutica e surgiu a Embraer, e hoje é a terceira maior fabricante de aviões do mundo. E a outra área de excelência não é a construção civil. Pegadinha. É o agronegócio, né? Também teve muita engenharia, né? Na verdade, é chamado de agronomia, mas faz parte do CREA até, né? Perfeito. Quer dizer, é uma engenharia e tem alguns centros de excelência, como a Exalc, como a Universidade de Viçosa, como a Embrapa, que começou a desenvolver tecnologias adequando plantios às condições de clima, solo e tudo mais que a gente tem. E hoje o Brasil é campeão mundial em produção. E aí a gente tem agora um parceiro, um amigo nosso que está trazendo o conhecimento do que é esse negócio do agro e o que isso tem a ver com engenharia. E, para a gente conversar sobre esse tema que é fascinante, temos aqui o nosso amigo César Oliveira. Muito bom ter você aqui, César. Ô, pessoal, eu que estou feliz de participar com vocês aqui hoje. É uma honra, é um prazer muito grande, porque a gente vai falar de algo que une a minha área de formação e aquilo que eu gosto de fazer, né? E eu costumo dizer que às vezes a gente sonha com um país na Europa, a gente sabe tudo sobre aquele país, só que você lembra que tem o Oceano Atlântico, aí você fala assim, acho que não vai rolar, né? E graças a Deus o agro foi uma grata surpresa na minha vida. E acho que de tanto que eu estudei, o papai do céu lá pegou e falou, vou te pôr nesse negócio aí. Isso aí. Quando ele falou assim, agora eu achei que ele ia fazer um churrasco, porque o cara é muito bom de churrasco também. Anotem aí, se fizeram um costelão 12 horas, Bora. O cara é experiente. Só marcar. É isso aí. Muito legal. Então eu queria, César, começar te perguntando um pouquinho da tua jornada. Conta um pouquinho para nós como é que foi a tua jornada. Uhum. Acho que tu colocou que tem a ver com a tua formação, mas também com um sonho, com gosto, né? Tu faz isso com aquele amor e capricho que se tem, que todo mundo deveria ter a sua profissão. Conta um pouquinho disso para nós. Pois eu vim para São Paulo em 1995 e duas coisas que eu nunca me vi fazendo na vida era vender alguma coisa para alguém ou então construir alguma coisa. Sempre, quando falava para mim tem que construir, eu falava, não dá para comprar pronto. Então, nunca me vi dentro dessas duas áreas, né? E aí acaba que eu venho trabalhar para uma empresa que não tem nada a ver, era uma empresa de varejo, tinha lojas em diversos shopping centers em São Paulo. E eu acabei, por livre e espontânea pressão, comecei a fazer as lojas, né? Ia para acompanhar, não tinha quem ia lá para acompanhar as obras que aconteciam. Desculpa, você é de onde? Eu sou de Curitiba, mas a minha família toda é de Presidente Prudente, interior de São Paulo. Lá onde tem muito boi, onde tem muita cana. Já tem uma vertente aí, né? Mas assim, mesmo vindo de lá, para mim era uma coisa muito... tinha uma dificuldade de acesso muito grande, pelo menos para mim, né? Porque eu sempre imaginei que o agro era algo que não produzia emprego. Eu falava, mas olha o tamanho dessa lavoura, quantas pessoas tomam conta disso daqui? Olha quanto boi, quem que toma conta disso daqui? Uhum. Então eu tinha essa visão equivocada com relação a isso, que a pecuária, o agronegócio em si não gerava emprego. E aí eu comecei a tomar conta dessas obras de madrugada, ia lá para ficar tomando conta, e eu comecei a pegar gosto.
E aí acontece que 3 anos depois eu fui trabalhar numa empresa de ar-condicionado para escritórios e lojas e setor corporativo. A tua formação é mecânica. E a minha formação é mecânica. E aí eu fui pegando gosto, curioso. Aprendi muito conversando com o pessoal de chão, de obra mesmo. Ia perguntar sempre para aquele que conversava menos, aquele que tinha menos paciência. Aí eu ia perguntando, ele com muito jeitinho ia me explicando como é que funcionava, por que apertava daquele jeito, por que soldava assim, por que colocava ali. E fui aprendendo. Só que com o passar do tempo, o pessoal descobriu que eu falava mais do que eu fazia. Aí me botaram no comercial. E aí eu comecei a trabalhar na área comercial, vendendo obras e principalmente obras de ar-condicionado. E aí começa uma evolução, começo a trabalhar fazendo obras fora de São Paulo, começo a ir muito para o Rio de Janeiro, começo a ir muito para outros estados. E fui pegando gosto pela coisa. E aí eu senti uma dificuldade muito grande com projetos. No linguajar mais popular, eu levava muito bonde de projetista. O projetista chegava para mim e falava assim, ó, o projeto é isso aqui, você tem que executar desse jeito. Eu falava, pô, mas não é desse jeito. E aí, passa o tempo, eu fui fazer faculdade de mecânica, modalidade de projetos na FATEC, uma entidade que eu tenho um carinho muito grande, porque o perfil do aluno da FATEC é uma coisa absurda, é o cara que quer crescer na vida, ele não faz uma faculdade por fazer, ele faz uma faculdade para subir o status dele numa linha de fábrica, ou para ele ter um crescimento dentro da companhia, né? E lá existe uma frase, né? Um lema muito bacana que eles falam assim, que ainda é ensino de qualidade público e de graça. E é verdade mesmo, ali você tem que ralar, porque difícil não é sair, aliás, difícil não é entrar, difícil é sair de lá, né? Sair formado de lá. E aí, depois, a gente fez mais uns cursos aí de especialização, pós-graduação, um mestrado ali em materiais, ali na USP. Olha só. Só que aí depois, com o passar dos anos, eu fui virando um curioso do agronegócio. Mas curioso mesmo, curioso de pegar, de estudar, de entender por que é assim, por que é desse jeito. E eu não entendi o motivo daquilo. Eu falei, mas eu não trabalho com isso aqui, né? Por que eu tô... sabe? Falei, daqui a pouco eu entro numa faculdade para ser engenheiro agrônomo e não sei o que eu vou fazer com isso. Mas é muito curioso mesmo, fui aprendendo, até que recentemente eu fui trabalhar numa construtora e essa construtora tinha uma advisor e um dia a gente batendo um papo, ela falou assim, porque quando eu trabalhei no agro, eu falei, como assim você trabalhou no agro? E a gente começou a trocar figurinha. Porque é isso e tal, não sei o que. Ela falou, pô, acho que dá uma parceria boa aqui. Eu falei, olha, eu tenho uns caminhos para buscar negócio no agro. Mas como que construção faz sentido? Eu falei, faz todo sentido. Faz todo sentido, porque se você pensar que hoje você vai construir uma granja para colocar frango, aquilo ali tem concreto e aço, tem fundação, tem terraplanagem, tem estrutura metálica, tem ventilação, que entra na área da mecânica, na área que eu sempre trabalhei. Né? Aí se você fala assim, e na granja de suíno? Tem tanto que você precisa tomar banho para entrar lá. Tem uma tecnologia altamente desenvolvida na parte de suínos. Né? Na pecuária menos, a não ser a pecuária de leite, né? Que ainda precisa, embora precise melhorar muito, ainda tem muita engenharia já embarcada, né? Ventilação também. Né? E aí a gente acabou encabeçando nós criamos um projeto para desenvolver um sistema para vender silos. Aí, mas como que tem que ser isso aqui? Isso aqui todo mundo faz, tá bom, nós vamos fazer diferente. Como que nós vamos fazer diferente? Nós vamos achar o cara que quer comprar o silo, que precisa do silo, que entende a necessidade de ter um silo, que está a cada safra depositando o produto da safra dele na cooperativa e perdendo 30% na quebra, por umidade ou por quebra de grão. E se ele tiver um silo, ele consegue armazenar o produto dele e vender na melhor oportunidade financeira ou de mercado. E eu falei, a gente vai fazer isso, a gente vai criar um fundo para financiar isso e o cara paga na safra. Você imagina 30% do negócio, é um absurdo, né, cara? Cara, a gente fez as contas que o cara, com 5 safras, ele paga o silo. Olha só.
só com o que ele está deixando de perder. Porque quando chega a época da safra, ele não tem outro jeito, ele tem que tirar a safra do campo, porque senão ele perde. Sim. O grão ele vai germinar, ele vai dar problema, ele vai ressecar. Cara, você vai perder. Tem o tempo certinho. Você vai perder. É como se você colocasse uma pessoa embaixo d'água e falasse assim, você tem 3 minutos para tirar ela daí, senão ela morre. Então, você tem que entregar na cooperativa. Então, a cooperativa ela paga o preço que ela pode pagar por N motivos. E, teoricamente, nessa época é o que o preço está mais baixo, né? Porque tá todo mundo produzindo. Porque todo né? mundo tem. É como se fosse comprar o Henrico e o André, numa época que só tem Henrico e André no mercado. Todo mundo tem. Então o preço, ele cai. Se você consegue armazenar ele, quando ninguém tem, você consegue vender ele melhor. Perfeito. E é a tempo de você esvaziar teu silo e colocar a outra safra de um outro produto. Que nem aqui no Brasil, basicamente você tem uma safra de soja e você coloca no meio, quando você colhe, você planta o milho, que é o milho safrinha, que de safrinha não tem nada, porque é milho pra caramba. E aí, quando você tira o milho, você já começa a preparar a terra para plantar soja de novo, que é rotação de cultura, que a gente aprende lá no primário, nas aulas de ciências, né? Que a gente, olha, não tira todos os nutrientes, então você planta batata aqui, depois você planta arroz, depois você planta feijão, você vai fazendo rodízio. E essa é a ideia. E aí nasceu esse projeto dentro da companhia e acabou que eu tive uma proposta muito interessante para trabalhar numa empresa que eu tenho muito orgulho de dizer que ela é uma das maiores empresas de irrigação do Brasil e quiçá do planeta, que fica em Piracicaba. Estou trabalhando lá com eles lá. E a gente vende sistema de irrigação e implanta. E aí, só que aonde você vai para vender irrigação, tem oportunidade para vender silo, tem oportunidade para vender projeto, tem oportunidade para vender obra. Porque tudo isso esse ecossistema que eu costumo dizer que eu pertenço, todos eles precisam de projeto, de engenharia e precisam de construção. Olha só. E é essa aí a minha caminhadinha. Só isso. Boa. É maravilhoso, maravilhoso. Bom, vamos tentar dar uma ideia geral aí do tamanho do que a gente está falando, né? Qual o tamanho do mercado do agro? Eu quando vim para cá, eu sabia que havia uma pergunta de engenheiro, então eu já trouxe uma colinha com uns números aqui, porque eu sou ruim de memória. Mas hoje, para vocês terem uma ideia, o agronegócio sozinho, ele movimenta 25% do PIB brasileiro. Caramba. O estado do Mato Grosso do Sul, não é se ele vai ser maior em crescimento do que o estado de São Paulo, é quando ele vai ser. E eu acho que pode ser esse ano, né? Então, isso eu estou falando do estado do Mato Grosso do Sul. Fora outros estados que já estão bem desenvolvidos, bem estruturados, né? A exemplo do estado do Paraná. Mas hoje 25% do PIB é agronegócio e boa parte desse negócio, tirando a parte de produção, o restante é infraestrutura. Esse é o tamanho do negócio. Então, até aqui eu peguei e fiz algumas anotações aqui, que, por exemplo, a gente vai... No primeiro trimestre desse ano, nós já crescemos 6,5% em relação ao ano passado. Caramba. No primeiro trimestre. Isso é algo em torno de 3,8 bilhões de reais. Aí, se você pegar o ano passado inteiro, ele cresceu 4,3%. Meu Deus, cara. Então, a projeção assim dos mais otimistas e movimentou 110 mil empregos. Esse ano, o pessoal já fala que a gente pode passar de 1,5 bilhão de empregos, né? Aliás, 1,5 milhão de empregos, perdão. E passar dos 3,8 trilhões de reais. Caramba. Isso que eu estou falando é investimento. Isso que eu estou falando é o que precisa ser feito lá. Então, existe um produto primário, que é a cadeia produtiva, que é a própria lavoura, né? A pecuária ela está nesse negócio num número muito grande, mas eu costumo dizer assim, ainda que precisa se tecnificar ainda mais ainda, aproveitar mais ainda, vai dar muito mais. Né? Estava até comentando antes de começar esse bate-papo aqui com o Henrico, que o negócio não é mais desmatar para criar pasto, é você melhorar a tua produção. Uhum. Né? Então, os números que nós temos hoje no agronegócio são números surpreendentes. Surpreendentes. O Brasil, esse ano, ele vai chegar a quase 300 milhões de toneladas de grãos. Isso é muita coisa. Isso e a gente tem a possibilidade de melhorar isso com mais engenharia,
Não que esteja sendo mal feito, não se trata disso. Mas eu acho que ainda falta mais projeto, mais engenharia aplicada, para a gente produzir mais com o mesmo recurso e a gente chegar ao lugar que todo mundo sabe que o Brasil vai chegar como o número 1 do mundo. O celeiro do mundo mesmo, como todo mundo fala. Caramba. E para comida não falta cliente, né? Exatamente. Não Todo falta, mundo come no planeta, não falta, né, cara? não falta. O que falta hoje é a gente entender que que a gente pode aumentar essa produção, mas a gente tem que tomar cuidado com os recursos. A gente não pode simplesmente achar que nós somos uma fábrica que não olha para os efluentes, para os dejetos, para a questão energética. Nós temos um problema sério de energia, nós temos um problema sério de água. Então a gente tem que começar a fazer um reaproveitamento desses recursos, porque saindo um pouquinho do agro, mas se você for na linha de montagem de um veículo de passeio, quando ele sai lá na ponta, que o cara dá partida nele, ele consumiu 20 mil litros de água. Olha só. Eu estou falando de água potável. Estou falando de água que a gente consome, que a gente bebe, toma banho, que é outra coisa que a gente tem que começar a olhar. Melhorar, assim, falar, por que eu uso uma água tratada, totalmente tratada para o ser humano, por que eu estou usando ela no processo industrial? Será que não daria para usar, por exemplo, a água da chuva? Será que não dá para usar uma água de uma qualidade um pouquinho inferior? Cara, é engenharia. E o engenheiro de fábrica hoje, o cara que está no campo, o engenheiro da usina de cana-de-açúcar, o engenheiro que toma conta da produção de algodão, ele não tem tempo de fazer pesquisa. Ele está lá para resolver problema, e todo dia tem problema. Tem um problema de um pivô de irrigação que deu problema, tem um problema de uma planta fotovoltaica que não está funcionando de maneira adequada, ele tem o problema do equipamento dentro da usina que quebrou, na parte da indústria da usina, né? E ele não tem tempo de fazer pesquisa. Então, por isso que eu digo, está faltando a nossa engenharia, a gente que está acostumado a fazer isso no dia a dia, a ir lá para ouvir, né? Para ouvir, sentar debaixo de uma árvore e falar quais são suas dores, o que eu posso te ajudar, e vai lá ajudar. Mais interessante disso, né? Eu tenho formação em engenharia civil. E até então, só agora, né, nos meus 40 e poucos anos, que eu comecei a ter contato com isso, principalmente com contato contigo. E eu vejo assim, eu fiz faculdade numa federal e não se falava nisso. E eu fiz uma faculdade federal no interior, ou seja, assim, engenheiros civis, o que a gente está fazendo, né? Tem um campo aberto, tem um oceano azul pra gente e nós não estamos lá. E aí tu comenta assim, mas os engenheiros de lá não têm tempo para estudar porque estão de pesquisar porque estão atribulados. É quase que nem o engenheiro de obra. Vai dizer que o engenheiro de obra tem tempo de fazer pesquisa. O cara tá morto lá. Então, não tem. Não tem. E é a mesma coisa, né? Uma analogia não tem. muito direta. Dando esse exemplo que vocês conhecem muito bem, engenheiro de obra, cara, ele tá lá para resolver problema todo dia. O caminhão que parou na vaga do cara para esperar para descarregar o concreto, o cara que faltou, o cara que chegou para trabalhar com umas duas na cabeça. Então ele é mais um administrador do que propriamente um criador de soluções. Ele só resolve o problema, só apaga incêndio. Não, e a gente fala muito aqui sobre essa história de engenheirar, né? Exatamente. É fundamental e tem essa história de projetos, né? O gerenciamento de projetos que é entender como é único cada processo e como você pode criar soluções, né? Exato, complexo, né? exato. Então, E assim, isso cara, é muito legal. Eu vejo assim que o setor da engenharia, ele não é um produto, sabe, de linha de produção que você vai lá na prateleira e tira um engenheiro e você dá corda nele, ele vai lá e faz uma obra. Todo dia ele aprende alguma coisa diferente. E quanto mais ele faz, mais ele aprende, mais experiente ele se torna. E a gente tem que levar isso. Assim, eu de novo vou falar, não é que o agro está fazendo algo de errado, não, muito pelo contrário. Sim. O agro é uma realidade. O Brasil está se tornando um país agrícola, porque a gente tem terra pra caramba, teve muita gente competente, os desbravadores, cara que cortou tudo no machado, né? O Mato Grosso está aí para contar a história desse pessoal do sul que montou de caminhão, pegou estrada de chão. E foi lá porque o governo lá atrás, na década de 50, estava dando um pedaço de chão lá, um pedaço de terra. E eles foram lá e fizeram acontecer. Vai lá ver agora como é que tá. Sim. Então existe um trabalho. Mas o que eu digo agora é assim, vamos apimentar mais essa questão, vamos fazer um pouquinho a mais, né? Vamos olhar mais para o projeto. E eu acho que
tem espaço aí. Muito bom. Não, eu queria, inclusive, pegar esse link para fazer mais uma pergunta que já é relacionada às curiosidades aqui do podcast. Quais são as oportunidades para os engenheiros dentro do agro? Porque, né, a moçada precisa enxergar isso também. Isso para o nosso cara que está ali atrás da câmera, né? A galera que está na esteira agora, para de correr, senão vai cair, e ouve isso, né? Vai ser fundamental. Então, eu fiz até, aqui, só para você ter uma ideia aqui, separei em 8 oportunidades que você tem. Você que está saindo da faculdade de engenharia, está pensando o que eu vou fazer, então anota aí. Porque, só para você ter uma ideia, unidade de armazenagem, o famoso silo, o famoso galpão graneleiro, aquilo ali é engenharia pura. Por quê? Porque você pega hoje um silo, ele é uma estrutura metálica, que ele é construído de baixo para cima, mas antes de você fazer o primeiro anel do silo, você teve que fazer uma moega, você teve que fazer a base da moega. Isso é concreto. Concreto armado, é estudo, é projeto aquilo ali. Aquilo ali não dá para dar jeitinho ali. Por quê? Porque você imagina que uma moega simples, ela entra um caminhão, uma carreta, que pode ser um articulado ou um SL, e ele vai lá e despeja aquilo num piso totalmente vazado, ele despeja toda aquela produção. Dali ele passa para um filtro secador que vai pegar, filtro secador não, de limpeza, que ele vai limpar, vai tirar os galhos, vai tirar os bichinhos, porque vai bichinho também. Sim. Né? Os bichinhos tá lá, a colheitadeira pegou ele e jogou no caminhão, levou todo mundo embora. E aí você faz tudo aquilo e aí você tem a base do silo propriamente dito, que é uma base de concreto robusta. Essa construção é uma construção muito robusta. Aí você tem os prédios auxiliares, você tem toda a parte de pavimentação, você tem a balança para pesar na entrada e na saída, para pesar, para saber quanto que você está despejando em toneladas lá dentro. Então tudo isso é engenharia civil. Aí depois você fala assim, que legal, mas daí funciona como? Cara, eletricidade. Você precisa de um projeto elétrico. Você precisa do engenheiro que fez o quê? Estudou elétrica. Sim. Né? Aí você fala assim, mas também teve banheiro, tem banheiro, tem isso, tem aquilo outro, tá bom, tem um projeto de hidráulica. Aí você chega e fala assim, mas o que mais que tem aí? Fala, tem uma automação também. Por quê? Porque se você imagina que o produtor rural ele tem um silo, imagine o grande produtor rural, que é o cara que está fora do Brasil. Ele quer o smartphone mostrando o que ele tem lá dentro armazenado. E aí o que acontece? Precisa de uma automação robusta para ele fazer isso, precisa de uma plataforma. E tudo isso quem desenvolve é o engenheiro. Sim. Aí depois, eu separei aqui, ó, agroindústria de processamento. Eu fui recentemente numa indústria aqui no interior de São Paulo, em Palmital, e eu cheguei lá e eu falei, o que vocês fazem aqui? O cara falou, nós vamos fazer uma milho de milho. Eu falei, puxa, que legal. Ele falou, mas tem outras coisas que a gente faz também. A gente faz cola, a gente faz isso, a gente faz aquilo. Uma baita de uma indústria. Mas eu estou falando indústria assim, ó, com linha de produção, com silo, com galpão para separar todos os dejetos, sistema de drenagem, sistema de... Cara, tudo aquilo é engenheiro que projeta aquilo ali. Aquilo lá não se faz, não desmerecendo nenhum tipo de profissional, mas você não faz, por exemplo, com um profissional de linha como um pedreiro, um servente. Perfeito. Eles precisam ter um projeto na mão, eles precisam ter... serralheiro, né? Não dá, exatamente. Tudo lá é metálico, né? Tudo é cobertura metálica, não é feito de madeira e barro, né? Tem todo um conceito, tem todo um conceito de sustentabilidade também que está associado a isso. Não, você imagina essa indústria que eu fui, ela foi comprada por uma indústria francesa. Então ela já vem com a documentação, com a certificação, com as práticas de lá. Por quê? Porque tudo começa lá, não adianta, a gente copia, né? Então, como é que é feito lá? Não, lá aqui a gente tem um cuidado com a água, não, aqui a gente tem que ter cuidado com a água também. Olha, o conceito lá da fábrica, ele é feito assim, a pintura é essa, o piso é esse, não sei. Dá certo lá no Brasil? Pô, dá muito certo, vamos fazer. Então, chega dessa forma, como você falou, já chega uma cartilha para a gente seguir, né? Tenho uma filha que trabalha com logística e ela já trouxe algumas plantas de fábrica de celulose
lá da Escandinávia, né? O pessoal traz o negócio e é pesada a brincadeira. E é importante você falar disso porque, por exemplo, a maior fábrica de celulose do planeta, ela está sendo construída em Inocência, no Mato Grosso do Sul. É um investimento de 25 bilhões de reais. Que isso. Todo o equipamento, toda a montagem da fábrica, tudo aquilo que processa a celulose, está sendo feita por uma empresa que é da Noruega. Ela tem uma filial aqui em Curitiba e eles estão lá manobrando tudo aquilo com 16 mil operários. Que isso. Aí eu te falo para você, uma cidadezinha que tem 6 mil, de 4 a 6 mil habitantes lá, parece. Eu tive lá, eu entrei na cidade, quando eu vi eu já tinha acabado. Eu falei, ué, é aqui mesmo? Não, aqui é o final da cidade. Aí eu voltei. Eu comecei de novo, fui lá conhecer lá. E aí o que tem no entorno? Hospital. Precisa de engenheiro, precisa de projeto. Tem delegacia, a mesma coisa. Tem corpo de bombeiro, tem escola, porque eles têm que deixar um legado. Sim. Porque no final das contas, você vai falar assim, não é que ela vai deixar 16 mil pessoas lá depois trabalhando, mas ela vai deixar pelo menos o dobro do que tem na cidade. E ela tem que deixar essa infraestrutura. Aí você fala assim, tá, mas é celulose que vem da onde? Vem da árvore do eucalipto. Tá bom, quem que planta? Quem que dá o manejo? Quem que vai lá parar os galhos para fazer ela crescer direitinho? Você tem que dar moradia para esse povo. Uhum. Então, tem engenharia embarcada nesse negócio também. Eu queria fazer um paralelo, mas não é pra gente sair do assunto. Mas a gente, quando olha, né, pro nosso umbigo, vamos dizer assim, as nossas obras é feito de tijolo empilhado, né? E aí a gente fica falando de tecnologia na construção. E quando a gente vai pro agronegócio, principalmente maquinários e implementos, colheitadeiras hoje, que são a satélite, que tem ar-condicionado, que tem um nível de tecnologia muitas vezes mais avançado e tá lá na roça. E a gente aqui na cidade acha que empilhando tijolo tá fazendo sucesso. Exato. Então, galera, o agro é realmente fantástico e tem muita coisa embarcada, né? Eu de vez em quando eu me pego pensando assim, eu falo, rapaz, como é que o cara conseguiu vender uma colheitadeira que custa 4 milhões de reais, né? Como é que foi para vender a primeira, né? O cara explicar e falar, não, ela tem ar-condicionado, ela tem um sistema de satélite, ela vai pegar, fazer o satélite vai pegar, vai mapear a área do cara e você vai apertar o botão e ele vai pegar, vai fazer as linhas certinhas, tudo bonitinho. Como é que foi para vender? Deve ter sido difícil pra caramba, porque o cara fala, mas meu tratorzinho ali que não tem capota, eu faço do mesmo jeito, mas cansa mais, né? Queima mais o sol. Então, você veja, essa é a agricultura de precisão, né? O exemplo que você usou é excelente. Os tratores hoje, eles são verdadeiros Ferraris, por quê? Eles dão mais produção, eles não erram, e o operador que está ali dentro, ele está prestando atenção em tudo, naquilo que antigamente ele não conseguia prestar atenção, porque ele tinha que manusear tudo aquilo, ele tinha que tomar cuidado com o buraco, ele tinha que... Então, ou seja... Cobra, né? Exato. E olha que curioso. A Volvo, ela desenvolveu um sistema de reconhecimento de estrada que se você sair de São Paulo e for para Salvador pela mesma estrada, na primeira vez ela faz uma leitura, ela faz a topografia da rodovia, na segunda vez que você vai, ela já reconhece o ponto de freada, aonde tem curva, a marcha que tem que pôr. Então você só fica ali vendo a máquina trabalhar. O trator é a mesma coisa. Uma vez que você faz a primeira colheita na tua propriedade, na segunda, ela já sabe onde está até o buraco do tatu. Se for novo, ela descobre. Mas se for antigo, ela fala, opa, aqui vamos diminuir um pouquinho, que aqui tem um buraco. Nossa, ele falou assim, são verdadeiros Ferraris. Eu acho que não, porque a Ferrari deve só dar gasto, né? Ninguém ganha dinheiro com Ferrari. Agora com isso aí se ganha muito dinheiro com máquina. Então vamos falar que é um verdadeiro Toyota. Agora sim. Mas nessa linha, e eu acho que até tu já puxou, né? A gente tem uma questão, até uma pergunta tua, né, que era relacionada às regiões. Eu não sei se ele já acabou de falar. Então, é isso que eu ia falar, porque uma coisa que a gente ia trazer é assim, tem o agro lá direto e tem, vou chamar de indireto, que seria assim, bom, se lá tá crescendo, tu tem um entorno, tem uma rodovia, tu tem uma ponte, tem uma infraestrutura, logística, energia, tu tem muita coisa, né? Exato. Telecomunicações, que tu até trabalhou na Exato. Então, assim, tem tantas coisas, vamos dizer assim, que permeiam esse crescimento no agronegócio e que vão trazer oportunidades cada vez mais melhores para nós. E só mais um segmento que
que dá para explorar e que a gente estava falando é o reaproveitamento. Reaproveitamento de biomassa, reaproveitamento de dejeto, de resíduos, o reaproveitamento daquilo que a indústria já utilizou, né? A gente pega, por exemplo, em usina de cana-de-açúcar, a cada 1 litro de etanol, você tem 25 a 27 de vinhaça. A vinhaça serve para quê? Cara, até pouco tempo atrás aí o pessoal achava que não servia para nada, mas hoje usa para fertirrigação. Você faz lá, toda a mistura com ela lá e você faz a fertirrigação. Já tem equipamentos que usam essa vinhaça, coloca no biodigestor e produz biogás na ponta. Olha só. Que é usado na própria usina e ainda sobra para poder vender para o mercado adjacente ali, né? E eu costumo, assim, eu que gosto de, né, meio professor Pardal, eu já digo que dá até para aproveitar esse mesmo biodigestor que produz biogás, a gente produzir uma outra fonte de energia, como por exemplo energia térmica e energia elétrica. Sim. Aí você fala assim, nossa, mas você inventou a roda. Isso aprende na engenharia. Sim. A gente passa por isso na engenharia. Legal. Engenharia é ser inventor, né? O engenheiro é ser inventor, que é isso aí que Exato. que é o professor Pardal materializado na pessoa, né? Exato. Bom, e quais são as principais regiões agrícolas e para onde que o negócio tá indo? O que acontece? A região sul do país, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e principalmente Paraná, está bem consolidado, né? O pessoal já sabe lá direitinho qual que é a cultura que vai melhor com o clima, que lá também é muito calor, daqui a pouco é muito frio, e que principalmente milho e soja, né? Aí depois você subindo para o Mato Grosso, aí até também fiz isso aqui, eu peguei porque os nomes são muitos, mas você pega a região do Mato Piba hoje, que pega Maranhão, que pega Bahia, que pega ali um pedaço do Tocantins e Piauí, são 90 milhões de hectares de terra. Isso equivale a 2,5 vezes o território da Alemanha. Você tem uma ideia do que é isso? De fazer, o que é o Mato Piba, o que aquilo vai produzir? Na Bahia você tem lá a região de Luiz Eduardo Magalhães, que é muito forte em grãos, só que se você desce um pouco, o que os caras estão plantando de algodão, e algodão é para valente, se você errar na cultura, você quebra. Ele é muito complexo. Aquilo ali é para o cara que gosta mesmo de estudar, de entender, mas o que eles estão produzindo de algodão assim, uma coisa absurda. E aí depois a gente pega o norte de Minas Gerais, principalmente em frutas, né? A região norte mais ali próximo da região mais quente do país. O Arco Norte, que ele pega a região ali do Pará e um pouquinho da região amazônica ali também. Que o pessoal acha que ali só tem mato, só tem floresta amazônica. Não, mas lá tem porto, tem estrada. Então tem escoamento de produção. Hoje grande parte dos bois que saem daqui para ir para a China, eles saem de Miritituba, no Pará. Né? Um baita de um porto. Aquela região que tinha umas estradas ali, que tem uns vídeos no YouTube que a gente fica olhando e fala como é que esses caras ficavam 7 dias atolados, esperando a chuva parar, porque lá chove com força, e para tirar a carreta. Aí, quando o governador de São Paulo foi secretário de desenvolvimento, alguma coisa, ministro de desenvolvimento, alguma coisa, sim, aí ele pegou lá e pavimentou tudo aquilo, deu outro olhar para aquele negócio, né? Era uma obra que tinha que terminou e agora virou um corredor de escoamento assim absurdo, né? E aí a gente tem a região norte, né, que pega Rondônia e o Mato Grosso, que também é muito forte em produção de grãos, né? E aí pro norte lá é só você pegar um avião aqui de quase 4 horas, descer em Sinop, você vai ver soja e milho com força também. Aí você vai passar por Sorriso, Lucas do Rio Verde. É um mundo. Eu tive um tempo atrás lá em Petrolina, a parte de frutas ali é um espetáculo também. Pois é. É muito impressionante. Haja vista que se você chegasse há 40 anos atrás e falasse assim, olha, lá no Pernambuco vai ter um lugar que vão fazer vinho, o cara falava, tá de brincadeira.
Vai lá para ver. Os vinhedos de portugueses, né? Coisa muito bem feita. Não deve muito nada boa. para qualquer bom vinho. Não deve, não deve. Se você tirar o rótulo do vinho aqui e beber, você vai falar, pô, isso aqui é o Chablis, não sei o que da França. Não, meu amigo, é o pernambucano mesmo. Olha só. Você entendeu? Eu tive a oportunidade de viajar agora recentemente e me chamou muita atenção aqui na Castelo, né, no interior de São Paulo, que tem momentos que tu viaja do lado de plantações, assim, seja cana ou seja milho. É. Mas, cara, viaja do lado e tu vai olhando aquelas marcações, assim, com marcos e coisa, e me chamou muita atenção, até porque a gente tinha esse bate-papo e eu tava lá viajando, pensando na vida e olhando o entorno. Cara, muita coisa, o interior tá muito rico, né, em plantações e absurdo o negócio. Você sabe, existe uma expressão que a gente tomou conhecimento aí já uns anos para cá, que é o tal do carbono zero, né? Que é você que produz tudo bonitinho, você vender aqueles carbonos que você tem para quem tem que jogar muito o gás carbônico na atmosfera. O Mato Grosso do Sul já é carbono neutro. Você tem ideia do que é isso? Isso é Brasil, gente. Então, ou seja, você vai ver o Brasil agricultável cada vez mais competente, cada vez mais sério, cada vez mais objetivo, né? A gente passou por uma transformação com defensivos agrícolas, né, que faziam muito mal para a alimentação. Então, a gente produz hoje mais porque a gente tem menos praga, né? Tem praga ainda? Tem, lógico que tem praga. Rato também gosta de milho. Sim. Ele é uma praga. Mas você tem que ir lá e dar um jeito no rato, não pode deixar ele junto, você tem que extinguir, né? Mas a competência que o Brasil tem no agronegócio é uma coisa absurda, absurda. Então, tem espaço para todo mundo, não tem como. Legal. Muito joia, muito joia. A próxima é a tua ou é a minha? Não, já? A gente... Então, só para reforçar, na hora em que você está desenvolvendo essas regiões, as cidades e tudo mais começam a ganhar mais escala, né? Sim. Vão virando sim, grandes cidades sim. E aquilo que a gente vê aqui em São Paulo, de ter um monte de prédio saindo, ter shopping center, ter tudo mais, tem que ter lá também, né? Isso... Imagina um negócio de 16 mil funcionários. Ó, Você vai montar uma cidade para esses caras. Né? Eu acho que o maior exemplo disso é você pegar, por exemplo, você pega a cidade, por exemplo, que nem Sinop, Lucas do Rio Verde e Sorriso. Cara, aquilo ali precisa de shopping center, precisa de moradia, precisa de pavimentação. Você precisa de uma série de confortos e de acessibilidade que você só constrói com projeto e engenharia. E ponto final. E possivelmente são locais que não tem tanto engenheiro, não tem, né? Porque o pessoal quer vir para a cidade grande. A gente acaba querendo né? vir pro centro e o negócio tá lá. Eu tô quase indo embora. E aquele que fica, ele vai fazer agronomia. Uhum. Ele quer trabalhar com a terra, ele quer entender o sistema radicular da planta, ele quer entender quantos litros de água aquela raiz vai precisar para ela se desenvolver, com quantos centímetros ela vai estar daqui de 60 dias. Esse é o estudo dele. Se você falar para ele, falar assim, qual que é o traço dessa massa aqui, ele vai falar, qual que é o traço do quê? Eu não sei. Ele falou, meu negócio é planta, meu negócio é cultura. Então, precisa desse tipo de coisa. Ah, eles estão fazendo lá, mas está dando certo até hoje. Tá bom, vamos fazer dar mais certo. Uhum. Essa que é a questão. Sim. Não é que estão fazendo errado. Volto a falar de novo. Não estão fazendo errado. Mas vamos fazer mais certinho? Vamos produzir mais? Se eu estou produzindo 30, vamos chegar a 60? Vamos dobrar esse negócio? E dá para fazer. Tem espaço, né? Tem espaço para nós profissionais migrar para essa área e voar. André e Henrique, eu vou falar uma coisa para vocês. A maior indústria a céu aberto do mundo é a agricultura. Olha só. É a criação de gado. Você não cria gado, tirando gado leiteiro, você não cria gado embaixo de guarda-sol. Ele cria no tempo, ele toma chuva, ele toma frio, Cara, você não põe o cobertor no boi no inverno. Ele é um bicho rústico. Por isso que algumas raças dão muito certo aqui e outras não dão. Por quê? Porque é uma seleção genética. Eu vou abrir um parênteses aqui para vocês, só para vocês entenderem uma história que eu sou apaixonado por ela. E, enfim, eu sou fã de um cara que ele trouxe uma raça para cá, que chama Senepol.
que é a mistura de um gado senegalês com um gado inglês, que chamava Redpol, e ele virou o Senepol. E onde que eles pegaram? Cruzaram e desenvolveram numa ilha do Caribe, comeram cacto, comeram o que tinha, pedra, só que tem um lado dela que o solo é muito ruim, é muita, vamos dizer, muita tiririca, e do outro lado o solo é bom, dá grama, o terreno é melhor. E por que o gado crescia igual dos dois lados? Um brasileiro foi lá e falou, opa, isso aqui, vou falar uma coisa pra você, hein? Isso aqui é um Toyota. E ele trouxe aqui pro Brasil um gado que não tem pelo, um gado menor, mas que dá um peso danado, ele engorda mais rápido, ele é abatido mais cedo, ele é mais resistente às pragas, carrapato, esse tipo de as doenças que atingem outros gados de origem europeia ou mestiço europeu. E ele tem uma história de vida que, olha, eu vou falar uma coisa pra você, aquele cara, onde ele vai para dar uma entrevista é sucesso, porque a história dele se confunde com a história do agro brasileiro. Olha só. De resiliência, de persistência, de investir, de entender. Um cara que é veterinário formado lá no Triângulo Mineiro, foi lá nos Estados Unidos, viu o negócio, pai, me manda um dinheiro que eu vi um negócio bom, o pai mandou. Olha só. Entendeu? Uma família de engenharia de metalúrgica, que tinha uma fazenda para passar final de semana, ele transformou aquilo numa potência. Que legal. Você entendeu? Então, o agronegócio é esse. Então, aonde o agro cresce, a cidade cresce. Onde a cidade cresce, tem que ter a mesma infraestrutura, numa escala menor, do que tem uma grande capital. Sim. A gente que sai daqui, pega um avião, vai lá para Goiás, vai para Bahia, vai para Mato Grosso, vai para Mato Grosso do Sul, desce para o Sul. Qualquer lugar que você chega, quando você olha para aquilo, você fala assim, aonde que eu estava até agora? E aí me conta, esse lance aí qual o perfil desses caras que estão empreendendo? Como é que... Olha que curioso, né? O negócio de fazenda, do pequeno e médio produtor ainda é um negócio família, né? O pai vai lá, ele recebeu do pai dele, né, que recebeu do pai, e aí ele pega e quer deixar para o filho ou para a filha. Só que nem sempre essa fórmula acontece assim, ela chega desse jeito. Então, o perfil hoje do cara que está no campo é de 35, 55 anos de idade. Está na frente do negócio, ele tem uma formação em agronomia, ou ele tem uma formação em alguma outra engenharia, e ele tá envolvido com a produção, a agroindústria, ou ele é economista ou ele é administrador. Mas tem uma garotada que está vindo aí agora, por quê? Porque é exatamente isso que a gente está falando. É o cara curioso, é o cara que quer fazer dar certo, é o cara que quer entender aquilo. Então hoje você chega na agricultura, você tem colheitadeira de precisão. Os tratores que estão plantando são de precisão. Você tem drone fazendo fertirrigação. Você tem drone jogando semente. Você tem drone monitorando. Você tem um sistema via satélite. Transportadoras, tudo mecanizado. Exatamente. Você tem. Aí você pega e fala assim: essa é a parte da lavoura. É a parte lá de fazer o dia a dia da planta. E o cara que está na agroindústria? Tem o cara se formando para trabalhar na agroindústria. Você vai numa indústria aí no interior do estado de São Paulo ou qualquer interior, e você vai chegar lá, tá cheio de engenheiro. Os caras de poeira até a sobrancelha. Mas são todos engenheiros, gente que se formou para estar lá. Por quê? Porque precisa, né? Então o perfil vem mudando. Antigamente o cara vendia tudo e vinha para a cidade. Hoje já está diferente. E daqui a pouco eu vou dizer uma coisa para você. Vai crescer mais ainda o número de pessoas que vão sair dos grandes centros e vão pro agronegócio. Opa, eu tô na fila aqui, né? E vão correndo, porque eu vou falar um dado interessante, só para vocês terem uma ideia. Grandes empresas de energia no planeta que estavam acostumadas e que ainda continuam vivendo do petróleo, já investem aqui em usina de cana para produzir biocombustível. O etanol de milho é uma realidade, não é só mais etanol de cana-de-açúcar. O etanol de milho é uma coisa absurda.
entendeu? Com o problema aí de alguma da taxação que houve com os Estados Unidos, o olhar para o etanol brasileiro se tornou mais atraente, principalmente para os Estados Unidos poder vender etanol, que ele não vai mais vender, por exemplo, com tanta facilidade como ele fazia. Para o Brasil, ele vai pegar agora e vai ter que dar um jeitinho de vender por lá e a gente vai vender para quem vai deixar de comprar deles. Uhum. E é muito etanol. Imagina, um campo aberto esse negócio aí. A gente passa ali no Mato Grosso, assim, na frente, e no Mato Grosso do Sul também. Mas eu tive a oportunidade de passar em frente a plantas de etanol de milho, que eu fiquei assustado com o tamanho. Eu falei, cara, isso aqui dá pra ver do avião, cara. Caramba. O tamanho que é, sabe? Eu tô falando assim de você andar 10 quilômetros. Cheio de caminhão, luz pra tudo quanto é lado, que é pro avião ver o tamanho da instalação. Olha só. Né, pra tomar cuidado, não cair lá. Que isso. Eu queria fazer um fechamento com duas coisas. A primeira delas, que eu acho que eu fiquei devendo uma coisa. Eu devia ter trazido um mate para tomar com meu amigo. Que com certeza deve tomar um chimarrãozinho. Mas você sabe que eu tava pronto. Eu falei, acho que eu vou levar um chimarrão para nós tomar lá. Vou levar um chapéu. Mas eu falei, não, aí Não, o próximo a gente vem mais equipado. Então, vamos tomar um mate aqui. E nessa linha, eu queria fazer uma provocação aqui que para ti. Eu queria que tu contasse um pouquinho das novidades aí. Eu acho que toda a galera que aproveitou esse episódio, com certeza foi muito bacana. Com certeza é o primeiro de muitos, né? Adorei a conversa. E eu queria que tu contasse um pouco o que vem por aí a nível de informação, a nível de... Olha, eu já estou empolgado aqui, estou quase fazendo as malas e indo pro agro. Mas conta um pouquinho para nós. O que vem por aí? Eu vou falar uma coisa para você. Tem uma banda de rock que eu gosto bastante, que é o Charlie Brown Jr. E tem uma frase numa música dele que ele fala assim, que o homem quando tá em paz, ele não quer guerra com ninguém, né? E quando você tá em paz, você cria, você acorda de manhã, você fala, hoje eu quero fazer isso, hoje eu vou fazer aquilo, e as ideias vão aparecendo. Por quê? Porque você não pensa mais em problema. O problema tá lá, mas você fala, deixa pra depois, eu penso nele, e vou dar 30 segundos pra ele. Ele não vai tomar conta das minhas 24 horas do dia, nem quando eu estiver dormindo eu vou sonhar com coisa boa. Então, o que acontece? Eu resolvi juntar esse ecossistema que eu participo hoje, de silo, irrigação, construção, projeto, IoT, principalmente IoT. Pode escrever aí, cravar na pedra. O IoT vai ser a bola da vez de tudo isso no agro, porque cada vez mais a internet das coisas vai fazer parte da vida do agricultor, do pecuarista, do granjeiro. E aí eu peguei juntando toda essa galera que eu converso, essas pessoas como vocês, assim, que são pessoas do bem, pessoas que, quando você fala de fazer alguma coisa bacana, chega e fala assim, vamos lá, o que você precisa, né? E eu falei, cara, eu vou criar um podcast. Olha aí. Vou criar um podcast. Como é que é isso? Mas qual que é a ideia desse podcast? Cara, não é para falar engenheirês, ou tecniquez. Cara, eu tenho um grande amigo no agronegócio que ele chegou um dia para mim e falou assim, Cezinha, se você quiser entender a cabeça do pessoal do agro, você tem que chupar mexerica com os caras. Eu falei, como assim? Eu chego lá pro cara e falo, vamos chupar mexerica e eu vou sair de lá já com um monte de conhecimento. Ele falou assim, não, Cezinha, o que eu estou dizendo é assim, senta embaixo de uma árvore, ou então apoia numa cerca lá, entendeu? Fica lá conversando com o cara lá, dá umas 2 horas. Ouve o cara do agro, porque você vai ver que você vai tirar muita coisa boa para fazer lá. E baseado nesse ir lá chupar uma mexerica, o podcast vai chamar Papo de Mexerica. Que é exatamente isso, é para chamar os amigos, para a gente ter uma conversa informal, mas uma conversa séria, né, para todo mundo que chegar no podcast, falar um pouquinho o que vem fazendo, o que está enxergando como melhoria, o que está enxergando que não deu certo, o que precisa dar uma melhorar. É para bater papo e trazer, engajar o pessoal para vir fazer pergunta, tirar suas dúvidas e tudo. E a gente vai fazer aonde? Desse estúdio aqui, ó. Que boa notícia. Então vai ter que ser um papo de bergamota, né? Vai ser um papo de bergamota. É verdade. E eu vou falar uma coisa para você. Mexerica é uma fruta tão democrática que ela é uma só,
mas chama de mexerica, bergamota, polcã. Uhum. E acho que tem mais um outro nome. Tangerina. Tangerina, essa pronto. Com a casca mais coladinha. Cara, como é que você pega... olha como que o Brasil é diverso, né? Você sai daqui, você vai pro Rio de Janeiro, chega lá, o cara fala um sotaque totalmente diferente, expressões diferentes. Aí você vai pra Bahia é uma coisa, você vai pra Pernambuco é outra, você vai pra Manaus é outra, você desce pro Mato Grosso é outra. Você chega no interior de São Paulo é totalmente diferente também. No sul, então, né, Tchê? Opa! Então, você vê, nada mais democrático que uma mexerica. E lá no sul a gente costuma usar o termo lagarteando, né? No sol, que é a gente depois do almoço vai tomar um solzinho comendo uma bergamota. Então com certeza vai ter uma série lagarteando. Lagarteando com Cezinha. É isso aí. Vai ser sensacional. Vai ser bagual. Parabéns pelo teu trabalho, cara. A gente Muito te admira bom. muito. Obrigado. E tenho certeza que vai dar muito certo. É uma honra a gente participar de tudo isso. Imagina. E vamos pras cabeças, cara. Vamos sim. Eu quero muito agradecer vocês pela oportunidade, por ter me convidado. O nosso podcast ele inaugura daqui uns dias aí. A gente já está em fase de gravação aí de alguns episódios, já para deixar uma reserva técnica aí prontinha. Legal. E agradecer, cara, tem que agradecer a Deus essa oportunidade, porque se não fosse ele, eu não sei o que seria de mim. Olha Então, estou muito feliz mesmo por estar hoje fazendo aquilo que eu gosto, no lugar que eu gosto, com pessoas que eu gosto, que eu quero bem, né? Então, obrigado, pessoal. Que Legal. isso, tamo junto e eu trago Muito um chimarrão. sucesso. Opa, obrigado. Aí, cara, sucesso. Vamos fazer um brinde aqui. Então, aí, cara, brinde. sucesso, Cezão. Até a próxima, Valeu. galera. Até. Comentem, perguntem. Esse cara é um monstro dessa área e eu tenho certeza que muitos vão ficar com dúvida. Acompanhe o podcast que tá por estrear aí. Papo com Mexerica. Vai ser demais e até a próxima. Valeu, Obrigado, galera. cara. Até mais. Valeu.